Muito bom dia, mais uma vez falando de autoconhecimento, trazendo sempre a numerologia como tema. Numerologia, que é o estudo dos números, né? Dos números que fazem parte de toda a nossa vida. Você já imaginou que se nós não tivéssemos números, quando nós nascemos, a primeira coisa que acontece, o médico coloca lá, a enfermeira coloca uma pulseirinha no nosso braço com número, né? Com o nome da mãe, com o número do quarto, enfim, é uma identificação. Depois você vai para a escola, você recebe um número na escola, você recebe um número quando você vai tirar o seu RG, o seu CPF. Então, os números nos identificam, né? E os números também quantificam quantos anos você tem, que dia, mês e ano você nasceu. Nós vamos somando, né? Vamos quantificando para saber qual é a quantidade de anos que nós temos. O número da nossa casa, o número do nosso CPF, o número da nossa senha do banco, o número da placa do nosso carro, tudo isso serve para identificar. Então, tudo são números, né, gente? Os números quantificam e os números qualificam também. O estudo da numerologia já é algo muito antigo, né? As pessoas acham que a numerologia é alguma coisa que foi inventada, né? Quem inventou isso? Ninguém inventou, as pessoas estudaram. Então, os grandes pensadores, lá de quantos séculos atrás, estudaram a energia, a vibração dos números. E os números, né, além de quantificar, eles qualificam uma pessoa através do simbolismo, né? Pitágoras, que é o pai da matemática moderna, eu já expliquei aqui para vocês várias vezes, Pitágoras estudou outras numerologias, né? Os números já são muito mais antigos do que a gente possa imaginar. E Pitágoras, que é o pai da matemática, da numerologia moderna, ele estudou outras numerologias e entendeu que, óbvio, que números são números em qualquer lugar, né? Mas quando os números são substituídos pelas letras do alfabeto, eles trazem qualidades, né? Então, a numerologia se tornou uma maneira de nós conhecermos uma pessoa através do nome que ela recebeu. Então, quando você estuda as diferentes numerologias, você percebe a diferença, porque os outros alfabetos têm um outro som, têm uma outra vibração, têm uma outra energia, né? Então, quando você faz um mapa numerológico, quando você desvenda esses códigos, né, através das letras do alfabeto de um povo ou de outro povo, é que nós vamos entender as diferenças. Né? Então, quem conhece a tabela de Pitágoras e quem conhece a tabela hebraica vê que os números são diferentes, porque eles emitem um outro som, uma outra vibração, uma outra energia. Então, os números, né, quando nós fazemos essa leitura, né, quando nós substituímos através dos códigos, das letras convertidas aos números, nós podemos entender a personalidade de uma pessoa, ou seja, como é o comportamento dessa pessoa através das letras do seu nome convertidas a números. E para que serve isso, né? Nossa, gente, vocês não têm noção do que a leitura de um mapa numerológico pode ajudar uma pessoa. Não só na sua autodescoberta, mas também na descoberta do outro, na maneira de lidar com o outro. Nós interagimos e lidamos com pessoas o tempo inteiro, né? Quantas vezes a gente não consegue entender uma pessoa que está ao nosso lado, uma pessoa que a gente tem que conviver, e se nós entendermos que ela tem números, códigos diferentes dos nossos, fica muito mais simples. Nós temos essa ligação entre as pessoas, né? Seja na família, seja no trabalho, seja nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, fica muito mais fácil nos compreendermos primeiro, para depois entendermos o outro e sabermos como lidar com este outro, né?
Eu esqueci de dizer para vocês que esse programa está sendo gravado pelo Face Live da Rádio Mundial. Se você quiser assistir o programa ao vivo, né, você pode acessar a página do Facebook da Rádio Mundial, Rádio Mundial FM 95.7, AM 660. E daqui a pouquinho, como sempre, ele vai ser colocado no YouTube, né, para você depois assistir esse vídeo e entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica dos números e a influência que trazem na nossa vida. Então, gente, o mapa numerológico ou estudo numerológico, ele é riquíssimo em informações, né? E eu trabalho com aconselhamento, com orientação, e através dos números, através do mapa, eu posso dar um direcionamento para que primeiro a pessoa, se compreendendo, ela consiga entender o seu comportamento, a sua maneira de ser, o seu temperamento e até a área profissional mais adequada para que ela possa ingressar, né, na área correta, aquilo que vai favorecer, né, na sua vida. E também os seus ciclos de vida, né? No mapa a gente vai perceber, através do dia, mês e ano de vida, quais são os ciclos numéricos que nós temos em determinados momentos. Então, tudo são números. Então, o mapa, ele é um quebra-cabeça, representado por vários números. Muitas vezes nós temos no nosso próprio mapa números opostos, né? O que são números opostos? Números que têm uma representação diferente. Às vezes a pessoa, por exemplo, nasceu num número num dia que é um número, né, claro, e a lição de vida que ela veio, as coisas que ela veio aprender, é um número totalmente oposto, né? E também nós temos o nosso número da motivação, o nosso número da nossa missão, o número do nosso destino. Quando esses números são opostos, ele representa a tua sombra, né? Aquilo que você de verdade veio aprender. É por isso que, às vezes, né, a pessoa tem uma vida muito mais difícil do que uma outra que parece que as coisas acontecem com mais facilidade. Então, quando nós fazemos essa leitura dos códigos numéricos, fica muito fácil interpretar e entender o comportamento de uma pessoa. Agora, você imagina você ter que conviver com pessoas que têm números opostos, né? A tua sombra, aquilo que é difícil de você lidar, é difícil de você compreender. Então, esse relacionamento se torna muito mais complicado, né? Então, eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Né? Existem milhões de outras composições que a gente pode interpretar, mas eu vou dar uma interpretação aqui meio que básica. Quando nós pegamos a tabela pitagórica, nós temos os números do 1 até o 9, né? Então, vamos entender essas oposições de números, né, para que a gente possa interpretar. Por exemplo, o número 1, ele representa o quê? A ação, a liderança, o início, o começo. Então, pessoas que têm um temperamento com a energia do número 1 são aquelas pessoas mais mandonas, mais autossuficientes, mais autoritárias, mais independentes, né? O 1 representa a ação, o eu, né? um número forte, né? Então, quem tem o nome começando com 1 ou tem muitos números 1 no mapa tem esse temperamento, né? O 1 é a ação. Às vezes, as pessoas que têm o número 1 são muito autoritárias demais, muito mandonas, e algumas, né? Claro que a gente não pode determinar, porque cada mapa é um mapa, porque o mapa é composto de vários números. Às vezes é uma pessoa muito individualista, muito egoísta, ela é independente demais e ela se basta, né? Qual é o oposto do número 1? É o número 9, que está lá na outra ponta da tabela. O 9 é aquele que pensa muito mais no outro do que nele, né? Então, o 9 é aquela pessoa que faz serviços filantrópicos, que gosta de ajudar todo mundo, que são pessoas generosas, né? Aquela pessoa que pensa muito mais no outro do que nele. Então, o que o 1 tem que aprender com esta sombra? Aprender, né, a lição do 9. E o 9 também tem que aprender com o 1 a não pensar só no outro, pensar um pouquinho nele, né? Porque tem pessoas assim que abdicam de si mesmas para fazer tudo pelo outro e se esquecem de si mesmas. O número 2, né, o segundo número da tabela,
representa a dualidade. Então, o 2 representa a parceria, a união, né? Mas o 2 também representa aquela pessoa que, às vezes, não tem atitude, ela é muito dependente da opinião do outro, ela nunca toma uma decisão. Claro que eu estou dizendo o lado negativo do número, né? O positivo é aquele amigo que você pode sempre contar, é aquela pessoa que solicita, aquela pessoa parceira, amiga, que te escuta, que te ouve, né? Um vai escutar só a voz interior. O 2 vai escutar o outro, é aquela pessoa mais parceira, mais amiga. Na outra ponta lá da tabela está o número 8. Como o 8 é? É prático, é objetivo, é direto, é aquela pessoa que toma decisão, né? São números opostos, números, digamos assim, um é a sombra do outro, né? Então, o que o 2 tem que aprender? A ser mais prático, mais objetivo, né? E o que o 8 tem que aprender? A ouvir mais, a ser mais solícito, a ser mais amigo, a ser mais parceiro. O número 3 é o terceiro número da tabela, ele está em contraposição com o 7. O 3 é comunicativo, é extrovertido, é alegre, é aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, aquela pessoa que chega chegando, né? São criativos e às vezes são até um pouco imaturos, porque é um pouco criança, né? Acredita muito nos outros e às vezes até entra em frias por acreditar demais e são muito dispersivos. O 7, que é o oposto, como que ele é? É mais observador, é mais reservado, é mais prático. O 7 é aquela pessoa que nunca se expõe, né? O 7 é aquela pessoa que sempre observa. É um oposto, né? É a sombra. O que um tem que aprender com o outro? A se expor um pouco mais, né? E o 3 a observar um pouco mais. Agora, você imagina, né? Se você tem no seu mapa esses números opostos. Digamos aí, você nasceu num dia 3, mas a tua grande lição é o 7, ou a tua missão é o 7. Você nasceu num dia 1 e você tem como missão ou tem como lição o número 9. São opostos, né? É por isso que eu sempre insisto, né? É uma coisa muito difícil da gente conseguir, mas eu sempre insisto, quando eu tenho a análise do nome de um bebê, para que a pessoa espere o nenê nascer, para ver qual dia que ele nasceu, para ver toda essa composição do mapa, porque o dia nós não podemos mudar, ele nasceu naquele dia que ele precisava, ali estão as lições que ele veio aprender, né? E o nome é totalmente oposto a essa lição. Então, essa pessoa vai ter uma vida um pouquinho mais difícil. As lições vão ser muito mais difíceis de ser aprendidas, né? Eu acho que está ficando claro para você, né? É por isso que depois a gente tem o recurso de mudar a assinatura. Mas quando você recebe aquele nome já adequado ao nascer, já fica muito mais fácil. A mesma coisa uma empresa. A empresa tem um ramo de atuação. E ela tem um nome, né? Nós vamos escolher um nome adequado para uma empresa. Se essa empresa for fundada, ou seja, o início das atividades que está lá registrado no contrato, tiver um número que combine com este nome ou que combine com este ramo de atuação, essa empresa está afadada a ter mais sucesso. Quando estes números se contrapõem, as coisas ficam mais difíceis. Então, às vezes a sua empresa aí, o seu negócio foi fundado num dia que não tinha absolutamente nada a ver com este nome. E aí esse caminho se torna mais difícil, né? Vamos ver os outros números, né? Eu já falei do 3 e do 7. O 4 e o 6. O 4 é muito Caxias, né? Muito certinho, muito prático, muito organizado. O número 4 é o número do planejamento, da organização, mas no negativo é aquela pessoa que também não sai do lugar, né? É muito certinha demais, ela tem medo de ousar, ela tem medo do novo e ela nunca toma uma decisão pautada na emoção, que é diferente do 6, porque o 6 é o número das pessoas que pensam muito no outro,
que gostam muito de ajudar as pessoas. O 6 é o número da parceria, da união das pessoas, principalmente da união das famílias. Então, o 6 é muito diferente do 4. Assim como o 4 também, nós temos o 5 no meio da tabela, né? O 5, eu sempre digo que é aquele que tanto vai para cá como vai para lá. O 5 é aquele aventureiro, que gosta de liberdade, que não gosta de rotina, que precisa fazer sempre coisas novas. Imagina um 6, um mapa, ou uma pessoa convivendo com alguém totalmente oposto, que é a sua sombra, que é o 4. Né? O 5 e o 4 são totalmente antagônicos, eles não combinam, porque são energias diferentes. E assim são todos os números, né? Nós não precisamos seguir essa sequência. Existem números que são opostos, então, par com par, ímpar com ímpar. E nós vamos montando essa peça do quebra-cabeça que representa um mapa. Então, quando é feita essa ligação entre os números, né, esse desvendar dos códigos numéricos, primeiro a pessoa vai se compreender. Nossa, é por isso que eu tenho essa determinada atitude, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu tenho esse comportamento, né? Então, a numerologia pode ir muito a fundo na interpretação do mapa. Eu estou terminando um grupo agora do curso de numerologia, e uma das minhas alunas me mandou um WhatsApp imediatamente depois de uma consulta que ela teve. Ela trabalha com coaching, e ela falou: olha, fiquei assim encantada, e a minha cliente ficou encantada porque eu apliquei, antes de fazer o trabalho do coaching, eu apliquei o mapa numerológico e foi tão exato, foi tão direto no assunto, que nós ficamos, tanto eu como ela, ficamos surpresas. Então, o mapa numerológico, né, a leitura deste código, que é o nome e a data de nascimento de uma pessoa, revela coisas que muitas vezes você demora muito mais num processo qualquer que você vá aplicar, porque os números vão te dar um insight muito rápido, né, tanto na sua área pessoal, como na sua área profissional, como na sua maneira de agir. Enfim, um estudo numerológico é uma ferramenta exata, baseada em cálculos para o seu autoconhecimento. Tá? Então, eu vou deixar para você o número do meu telefone. Por favor, deixe o seu telefone bem claro, né? Eu vou estar lá no consultório a partir das 11h30, mais ou menos. Se você quiser me ligar à tarde, pode me ligar a partir das 11h30, ou deixa agora o seu número, o seu nome, que eu retorno a sua ligação, se você quiser marcar uma consulta. Como é que funciona? Eu preciso do seu nome de registro, da sua data de nascimento, né? O nome que você adotou. Depois ele vai servir para interpretar uma assinatura, mas a sua essência sempre é o seu nome de registro. Então, eu vou fazer essa leitura do seu mapa e vou te atender numa consulta para orientação. Essa consulta é super importante, porque é nessa consulta que as fichas caem, que o véu cai. Eu faço toda a análise prévia, né? E você vai entender por que o seu negócio não funciona, né? Por que os seus relacionamentos não duram? Por que você tem dificuldade em lidar com as pessoas? Né? Por que você não consegue prosperar? Enfim, cada pessoa, né, é um código, cada pessoa é uma caixinha de surpresa. Então, pela leitura do seu mapa, nós vamos compreender. Então, essa consulta leva mais ou menos 1h30. Ela é gravada em CD de áudio. E você vai receber também depois um caderno explicativo, uma apostila, para depois você consultar sempre que precisar. Essa consulta pode ser pessoalmente, ela pode ser por Skype, ou eu mando todo o estudo para o seu e-mail, pelo correio, dependendo do local onde você mora, tá? Então, anota meu telefone, prefixo 11 2605 1853. Prefixo 11 2605 1853, bem fácil de você chegar lá, de carro, de ônibus, de metrô, muito fácil, tá? E quero convidar você para o próximo curso de numerologia. Olha, estou terminando uma turma, falta uma aula só para a gente terminar, mas dia 14 de julho eu inicio uma nova turma. Nós vamos nos encontrar por mais ou menos 12 sábados, não consecutivos,
das 9h30 ao 12h30, né? Sempre aos sábados, não tenho ainda nenhum grupo agendado para a semana, mas é muito fácil de você chegar lá. Eu faço curso no Colégio Passo Seguro, que é o colégio da minha filha, na Moca, na Rua dos Trilhos, facílimo de você chegar lá, né? E você vai participar dessas aulas e é um curso profissionalizante. Você vai aprender desde a montagem do mapa, a energia de cada número, o mapa de uma empresa, a análise da assinatura, o estudo do bebê, a numerologia e os florais, a numerologia e os arcanos do tarô. Enfim, é um curso bastante vasto, tem muita explicação, né? E você vai aprender desde a montagem até a análise de um mapa. No meu site www.numerologa.com.br você tem você vai procurar curso presencial e curso à distância. O curso à distância você recebe o material na sua casa, estuda sozinho, ouvindo as aulas gravadas e seguindo, né, as apostilas. É muito fácil também, caso você não possa participar das aulas presenciais, tá? Então, www.numerologa.com.br. Lá você tem custo do curso, você pode pagar em até 10 vezes, e também o conteúdo do curso. Os dois têm o mesmo conteúdo, mas o valor do preço é diferente, né? Porque você vai estudar sozinha, você vai pagar um pouquinho menos. E o que você vai participar das aulas é um pouquinho mais caro, mas você pode pagar em 10 vezes, nada que você não possa pagar, tá? Então, assim, quando a gente quer resultado na nossa vida, quando nós queremos que as coisas aconteçam, nós temos que investir, né? Nada cai no colo, nada cai do céu, né? Então, você tem que investir nos seus estudos para que você possa ter uma profissão, né, futura, ou mesmo que você não queira trabalhar como numerólogo especificamente. Olha aí essa moça que trabalha com coaching, para ela foi fantástico. Quem trabalha, por exemplo, com recursos humanos, para fazer uma contratação de uma pessoa para uma empresa, você não vai ver só o currículo, você vai ver a alma dessa pessoa, né? Você não vai ver só a parte, o que ela estudou, mas você vai ver o caráter, você vai ver a personalidade, se ela combina com aquilo que você precisa. Você que é professor para fazer uma orientação profissional, você que é um empresário para contratar pessoas para a sua empresa, né? Enfim, o curso de numerologia ele é fantástico para qualquer pessoa que queira ou se conhecer ou compreender melhor os seus clientes, os seus alunos, os seus funcionários, né? O seu paciente. É muito importante, tá? Então, se você quiser fazer parte dessa turma, liga lá no 26051853 e deixa já a sua reserva, né? Você vai precisar pagar antes do curso começar, mas você pode pagar em julho, não tem problema, desde que você já deixe o seu nome garantido, porque eu trabalho com poucas pessoas, tá? Então, 26051853. Para quem já fez o curso de numerologia e quiser uma ferramenta de apoio, nós temos um software que faz todos os cálculos dos gráficos, dos textos, do mapa, então facilita o nosso trabalho, tá? Então, esse software, ele é vendido à parte do curso de numerologia. E você que tem dificuldade em interpretar um mapa, eu tenho o meu livro, né, o Sinfonia dos Números, que é um livro que dá dicas de interpretação de como você vai abordar o seu cliente e como você vai ligar essas peças do quebra-cabeça, porque às vezes a pessoa tem tanto número que você não consegue, né, passar isso para o cliente. Ele tem números opostos, e aí eu sou 4, eu sou 5, e aí fica complicado. Então, você aprendendo a interpretar, a orientar o seu cliente, enriquece muito o seu trabalho. Então, se você quiser o meu livro, Sinfonia dos Números, eu disponibilizo para qualquer lugar, né? É só você pedir que eu mando para você pelo correio. Ele não está sendo vendido em nenhuma livraria, tá? Quer ser meu amigo no Facebook? Ana Maria Libório, numeróloga. Entra lá, é a minha fanpage, qualquer pessoa pode entrar e você tem lá dicas, né? Todos os dias eu coloco parabéns para os aniversariantes e coloco dicas também
para você aprender um pouquinho mais sobre os números e a influência que eles trazem na nossa vida. E no meu site, né, e também no meu canal do YouTube, Ana Maria Libório, você tem vídeos, né, bastante vídeos. Toda semana são colocados vídeos para você aprender também. São sempre aulinhas, né, que você pode aprender a respeito da influência que os números trazem na nossa vida. Tá? 2605-1853, espero a sua ligação e me despeço, deixando para você um enorme beijo. Estarei aqui, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 9h30 da manhã, com mais um tema, mas sempre mostrando quantos números podem nos ajudar. Um beijo, até quarta-feira.